Muita alegria, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos na casa do Senhor nesta noite, para que nos alegrarmos na sua presença, podermos com muita alegria louvar o seu santo nome. É para mim uma alegria, uma honra poder estar aqui nesta noite. Louvo a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade que Ele me concede de aqui chegar, juntamente com a minha esposa, para nos alegrarmos, para cultuarmos ao Senhor e também podemos aqui trazer a mensagem da palavra de Deus. Eu quero agradecer a confiança do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves, por me receber e conceder o púlpito, como também o pastor Reinaldo Odilo, aqui o co-pastor do Templo Central, e agradecer o convite do Quarteto Primícias, né, através do nosso irmão Eli, que muito me honra poder estar aqui nesses 2 anos, ou nessa comemoração de 2 anos de sua existência. Que Deus continue lhes abençoando, lhes dando graça e lhes dando voz para louvar a Ele de coração a cada dia. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, onde nós iremos ler a palavra do Senhor a partir do verso 1, alguns versículos para nossa meditação, e que você deixe a sua Bíblia aberta no texto que vamos, durante este tempo que temos, acompanhar aqui. Efésios capítulo 2. Enquanto você encontra o texto, eu tive a alegria de lançar recentemente o livro As Parábolas de Jesus e a Resposta Humana. Esse livro está à disposição dos irmãos aqui na entrada, à minha esquerda, e fala exatamente sobre as parábolas de Jesus, não como uma história contada para entreter as pessoas, mas cada história que Jesus contou, cada parábola, ela requer uma resposta dos ouvintes, às vezes de uma forma muito direta. Será que o irmão do filho pródigo entrou na festa? Será que o doutor da lei foi e fez como o samaritano? Ou às vezes, para os ouvintes daquele momento, Jesus pergunta: qual de vós? E assim já coloca uma necessidade de envolvimento, de resposta daquelas pessoas. Muitas das parábolas terminam sem uma resposta e, portanto, a resposta cabe agora ao leitor moderno. Como iremos responder às histórias que Jesus contou é muitíssimo importante, porque depende dessa resposta, se nós vamos entrar e se vamos permanecer no reino de Deus. Porque quem não respondeu favoravelmente ficou de fora, ou quem mesmo depois de entrado não deu mais a resposta que era necessária, foi excluído e lançado até mesmo nas trevas exteriores. Se você quer saber um pouco mais dessas histórias, você pode adquirir o livro, está ali na entrada. De muitas formas você pode pagar e você vê ali qual a melhor que lhe serve. Agradeço ao espaço para poder divulgar aqui o livro. Que Deus abençoe os irmãos que a adquirirem. Efésios capítulo 2. Verso 1 em diante, o apóstolo Paulo assim vai dizer: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Todos nós gostamos de ver transformações na vida das pessoas ou nas coisas. Nós gostamos de ver algo que é feio ser transformado em belo, algo que está defeituoso ser transformado em algo perfeito. Nós vemos a mídia exibir aí tantos programas, onde pega aquela pessoa feia, descabelada, desdentada, e transforma de repente num príncipe, numa princesa quase irreconhecível. Você chega até a pedir exame de DNA, se é mesmo a mesma pessoa que está ali. Ou gostamos de ver aquela casa que estava quase caindo e de repente alguém pôs a mão e transformou num lar extraordinário. Ou aquela lata velha que quase não andava e que foi levada a uma oficina, transformada agora num verdadeiro poçante. Nós gostamos de ver transformações do feio para o bonito. Ficamos admirados com isso. Quem nunca ficou olhando nas redes sociais aquela história contada em rápidas fotos do gatinho ou do cachorro que foi resgatado da rua, feio, doente, a perna quebrada, e foi melhorando, daqui a pouco está um belíssimo pet. Nós gostamos de ver transformações do feio para o bonito, do que está com defeito para o que está perfeito. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai nos falar também de uma transformação. Mas não é apenas da aparência, não é apenas uma transformação dos dentes da pessoa, da parede. Ele vai falar de uma transformação que vem de dentro, uma transformação que muda a vida, uma transformação que transforma o destino da pessoa, uma transformação que tira ela do lugar de destruição que ela está e a coloca num lugar extraordinário. E essa transformação só tem uma forma de nós podermos entendê-la. É pela maravilhosa graça de Deus que Ele muda o que era feio no que é belo, o que era imprestável no que é útil. E nós vamos ver que nesse texto, nesta carta, o apóstolo vai nos mostrar que o ser humano sem Deus é miserável. Mas quando Deus o toma com sua graça, Ele é tão rico que vai transformar esse ser humano pela fé em Jesus, numa nova criatura, assentada em um lugar extraordinário para a glória do seu santo nome. Nós começamos a ler o texto e Paulo diz uma das mais difíceis tragédias. Ele traduz em palavras uma das mais feias imagens que nós podemos ver na palavra, como é o homem sem Deus. Ele está morto, porém vive, morto em delitos e em pecados, como um morto vivo que nada faz a não ser buscar a sua própria destruição a cada dia, incapaz de relacionar-se com Deus. O homem nas trevas é um ser terrível, que apesar de estar morto, ele está morto espiritualmente, mas ele está seguindo, impulsionado por forças que são
terrivelmente destruidoras. Paulo diz primeiro que ele segue o curso deste mundo. Ele segue o padrão do mundo. E o padrão do mundo não é outro senão aquele que só visa a destruição do próximo, que puxa o tapete do outro para que eu possa subir nas suas costas e crescer. O padrão do mundo é o padrão da inveja, do egoísmo, é o padrão de homens que são capazes de qualquer coisa para se dar bem, mesmo em detrimento do seu próximo. Vive no curso do mundo este homem terrivelmente descrito por Paulo, sem Deus, sem Jesus. E ainda por cima, além de seguir no fluxo do mundo, este homem, diz o texto, ele está impulsionado pelo diabo. Se já era ruim, se torna pior. Porque o diabo, que vem somente para destruir vidas e opor-se ao Senhor nosso Deus, ele usa, destrói e joga fora. Transforma o homem em um verdadeiro recipiente de desgraça, só para abusar dele e transformá-lo numa criatura terrível. Lembramos-nos daquele endemoniado em Gadara. Ele morava em cavernas que serviam de depósitos para cadáveres. Já é ruim um cadáver num lugar seco, num lugar molhado é pior. Aquele homem morava naquela caverna, saía dali apenas para cortar-se, para autodestruir-se. Essa é a cena do homem que Paulo está nos mostrando no texto de Efésios. Não bastasse seguir o curso do mundo, impulsionado pelo diabo, ele também anda conforme os prazeres da carne. E a carne só pensa em si mesma, em se agradar. Que cena terrível nós vemos deste homem, escravizado à destruição, seguindo um fluxo que termina no inferno. E Paulo não está falando apenas das piores pessoas, ele está falando nós. Ele está dizendo vocês e nós. Ele também é um homem assim, que no passado viveu seguindo o curso do mundo, impulsionado pelo diabo, atendendo aos prazeres da sua carne. Texto de Isaías, capítulo 57. No verso 19, Deus diz que os ímpios são como um mar agitado, que ninguém consegue aquietar e que lança de si lama e lodo. Essa é a descrição do homem sem Deus. É feio, é deprimente. E o pior é que ele, estando morto nessa situação, não consegue mudar a si mesmo. Não pode trocar a sua natureza ímpia. Nem consegue obter o perdão para a sua culpa. A melhor das suas justiças não passa, diz Deus, de trapos de imundícia. Melhor que ele consegue fazer não é possível ser aceito. Ele vive conforme a sua natureza. Peca porque é pecador, continua pecando porque cada dia vai somente se afundando no mar de lama, motivado pelo que domina o seu coração e dentro de um ambiente próprio para o pecado. O homem sem Deus vive distante do seu Criador a cada dia mais. Quando Deus criou o homem não era assim, mas ele caiu, pecou, desobedeceu. E agora saiu daquele estado que era possível não pecar, para um estado que só é possível pecar e impossível não pecar. Como esse homem poderá ser tirado dessa situação? Porque agora a sua conduta ímpia
Paulo diz que leva a tentar excluir Deus da sua vida. Mas ninguém pode tirar Deus da sua vida. Ninguém consegue tirar Deus de lugar algum. Se engana quem pensa que consegue tirar Deus. Você não consegue. Mas transforma-o no seu juiz, executor, condenador. Porque Deus está em todos os lugares por ser onisciente. Mas Ele não está em todos os lugares com a mesma atividade. Em alguns lugares, como nesta noite aqui, Deus está para ser glorificado, para receber adoração, para receber louvor, para derramar bênçãos, para falar conosco, para encher o coração e para demonstrar mais uma vez a sua graça. Mas no inferno Deus também está, não com a mesma atividade. Ele está lá para julgar, para condenar. O homem que pensa que tira Deus da sua vida, só tira a benevolência de Deus. A presença de Deus continua. Agora diz o texto que como resultado dessa vida ímpia, eles se tornam filhos da ira, condenados à ira de Deus. Mas espere, Deus não é amor, nós não estamos aqui para falar da sua graça. Como é que há uma ira de Deus? A ira de Deus é a sua justa indignação pelo pecado. E ela é a expressão da sua natureza santa. Se você vê alguém que vê uma injustiça na sua frente, se você conhece alguém que vê uma criança sendo maltratada, um animal sendo enxotado, machucado, e você olhando para essa pessoa, ela não faz nada, ela não tem um mínimo de indignação, você não gosta dessa pessoa. A ira de Deus pode parecer algo ruim, mas não é. É a expressão justa de um Deus que não pode ver o pecado e que se indigna contra ele com justa ira. Porém, quando nós olhamos para o que Paulo está dizendo, graças a Deus, ele não termina a sua descrição de tudo o que acontece na vida do homem, nesse quadro do antes sem Deus terrível. Porque quando chega no verso 4, ele vai dizer, mas Deus entra agora na história como um Deus rico em misericórdia, que vai agir em favor deste homem que está morto, que está terrivelmente enfiado na lama, que está afastado de Deus por sua própria vontade. Mas Deus vai se mover em direção a este homem, movido não pelo que ele vê no homem, mas movido pelo que ele vê em si mesmo. Um Deus de graça, um Deus misericordioso, um Deus de bondade, um Deus que tem prazer na misericórdia, como diz o Miqueias no capítulo 7, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, Ele vai nos dar vida em Cristo Jesus. Deus é tão gracioso, tão maravilhoso. Paulo vai falar aqui pelo menos 4 palavras que nós gostamos de ouvir. Ele vai falar sobre a misericórdia, ele vai falar sobre a graça, ele vai falar sobre a bondade, ele vai falar sobre o amor de Deus. E Deus usa isso tudo ao mesmo tempo em favor do homem pecador. A misericórdia se compadece do miserável. A graça perdoa o culpado. A bondade abraça e estende a mão ao que está caído. E o amor, aleluia, dá forças para se levantar aquele que é indigno desta tão maravilhosa exibição de bondade da parte de Deus. Mas Deus mostrou o seu amor para conosco, a sua graça, quando moveu-se em direção ao homem pecador. Lá no Antigo Testamento, há uma figura
de uma mulher que morava numa cidade idólatra, chamada Jericó, aquela cidade. É provável que todas as mulheres ali fossem idólatras. Era um ambiente pagão, adoradoras de deuses falsos. Era o comum naquela cidade. Mas parece que uma mulher foi mais baixo ainda no degrau de dissolução. Ela virou prostituta. E nós a conhecemos como Raabe, a meretriz. Não bastasse aquela mulher nesta atividade tão imoral. Pelo que o texto nos indica, parece que ela é a dona da casa de prostituições. Uma mulher que está terrivelmente enfiada no pecado. Não tinha uma boa história para contar a filhos ou netos que um dia viesse a ter. Mas a graça de Deus, de uma maneira até mesmo muito impactante, chegou na vida daquela mulher, através da notícia de um Deus que abre mar vermelho, de um Deus que derrota reis inimigos, de um Deus que é poderoso para dar vitória ao seu povo. Ela está numa cidade murada, segundo os entendidos, uma muralha talvez com 9 metros de altura, toda de pedra, mas está vindo aí um povo que não tem martelo, que não tem marreta, que não tem máquinas de guerra, mas eles têm um Deus que quando dá ordem, muralha vem abaixo. Eles têm um Deus que quando diz que vai dar vitória, não há parede que se ponha entre ele e o povo que ele disse que iria abençoar. E o povo da cidade está tremendo. Os que não têm armas estão tranquilos, e os que têm muita muralha estão tremendo. Mas aquela mulher, aleluia, não enxergou o Deus que iria destruir a cidade. De alguma forma, por algo que ela ouviu, ela enxergou o Deus que é capaz de salvar meretrizes, resgatar a sua família e lhes dar uma nova vida. E diante dos espias na sua casa, ela diz: eu sei que o Deus de vocês terá misericórdia de mim. E faz um pacto com este Deus, colocando uma corda vermelha pendurada na janela. Ao cercar a cidade e destruí-la, Deus pôs abaixo a muralha, considerada inexpugnável, sem uma máquina de guerra, sem um canhão que nem tinha sido inventado ainda, sem raios e trovões, apenas com o poder da sua determinação e o grito daquele povo, Deus pôs abaixo aquela muralha, mas manteve intacta a casa da mulher que morava em cima do muro, mas não ficou em cima do muro quando fez uma escolha pelo Deus de Israel. Esse Deus que tem ira, esse Deus que destrói, mas esse Deus é o Deus da graça para quem o busca, para quem volta-se para Ele, para quem estende as suas mãos para Ele. Raabe foi preservada, a sua família foi preservada. Isso é graça de Deus. Mas tem uma coisa sobre a graça. A torneira dela tem a boca larga. Ela nunca cai só uma gotinha. Ela nunca cai só um pouquinho. Porque a graça é superabundante. Tá bom, foi liberta a mulher, glória a Jesus, que maravilha. Morreu quase todo mundo da cidade, escapou a Raabe meretriz e a sua família. Mas Deus vai tomar aquela mulher
E de uma forma que a história não conta os detalhes, mas ela vai encontrar um homem judeu que se engraçou dela, apesar do seu passado. E agora, aquela história que não tinha nada de bom para contar para filhos ou netos, vai ser transformada, porque o seu marido vai ter com ela um filho. Este filho vai ser avô do rei Davi. E mais adiante, ela vai entrar na genealogia do Cristo de Deus, para ser agora conhecida, apesar do seu passado, de uma descendente de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Graça não é por medida pequena, graça é extraordinária. Porque onde quer que o diabo se mostre mais diabo, Deus mostrará o seu poder de maneira mais extraordinária, para que se saiba que há uma graça superabundante onde abunda o pecado. Deus, com sua graça, vai alcançar este homem derrotado, escravizado no pecado. E Paulo vai dizer: Ele nos deu vida quando Ele nos ressuscitou com Cristo. Se estava morto, não dava para fazer só um reparo qualquer. Precisava de receber uma nova vida. E Deus agora vai nos ressuscitar. No capítulo 1, Paulo diz que Deus mostrou a sobreexcelente grandeza do seu poder quando Ele ressuscitou a Cristo. Porque ressurreição é um departamento que só Deus trabalha. Quando alguém está morto, não tem mais jeito. Trabalhei quase 15 anos numa empresa, visitando hospitais. Um dia, quando estava no hospital, chegou ali uma emergência. Uma jovem tinha levado um choque e foi atendida rapidamente. Mas, infelizmente, não houve nada que os médicos pudessem fazer. Depois o médico, conversando conosco, disse: olha, quando ela chegou, eu já examinei, a pupila já estava dilatada, o cérebro dela não estava mais ligado. Todo o procedimento foi feito, porque a gente não pode deixar de fazer, até porque a família vai cobrar, mas não havia mais nada a ser feito, porque a morte é uma barreira que o homem não consegue ultrapassar. Mas existe um Deus que tem em seu currículo ressurreições e ressurreições e ressurreições. Eu gosto de uma frase do evangelista Moody, que ele diz que com Jesus ninguém aprende a fazer um culto fúnebre. Se você quiser aprender a fazer um culto fúnebre, pergunte a outra pessoa. Com Jesus você nunca vai aprender, porque Ele cancelou todos os funerais aos quais Ele compareceu. Não houve nenhum sepultamento quando Jesus chegou ali, porque Ele é Deus, e porque Deus tem poder, aleluia, de ressuscitar o morto. Por isso Jesus vai falar com os mortos e vai lhe dar vida, aleluia. Quando você vê um homem dando ordens ao vento, ou quando você vê um homem conversando com um morto, de duas unhas, ou ele é louco, ou ele é Deus. Ou ele é louco. Que história é essa de conversar com esse morto? Está dando uma ordem para alguém que já está morto. Hoje já é o 4º dia, não tem mais jeito. A menina está morta, as pronteadoras já estão gritando aí. Jesus diz: levanta, menina. Vem, Lázaro. Levanta, rapaz. Aleluia. E o morto ouve a voz do Senhor que fala com ele e recebe nova vida. Aleluia. O morto físico recebe nova vida. O morto espiritual recebe nova vida quando ele ouve a voz do Senhor que chama: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E agora, para mostrar a sobreexcelência, riqueza da sua graça, Deus não somente ressuscitou a Cristo, mas me ressuscitou juntamente com Ele.
ressuscitou você juntamente com Ele. Para ressuscitar Cristo, Ele mostrou poder. Para ressuscitar a mim e a você juntamente com Cristo, Ele mostrou graça. Graça abundante, graça extraordinária, que de uma maneira, aleluia, que nós não conseguimos entender, aleluia. Eu estava naquela cruz, quando o Senhor foi condenado em meu lugar, mas também eu estava naquele túmulo, quando no domingo de manhã, Ele se levantou de entre os mortos. Porque unido a Ele pela fé, o que acontece ao Senhor, aleluia, vem para o seu discípulo como um benefício. Ele morreu e perdoou o meu pecado. Ele ressuscitou e me deu nova vida. Eu fui ressuscitado com Ele, porque agora Ele fez por mim o que eu não podia fazer, aleluia. Para mostrar o seu poder e a sua graça, Deus ressuscitou a Cristo e agora ressuscitou aos mortos espirituais, lhes dando nova vida. Porque para cada problema que o diabo inventa, Deus tem muito mais do que uma solução para ele. Se está morto, Deus tem vida. Se é culpado, Deus tem perdão. Se está no mundo, Deus agora tem a fé para tirá-lo de lá. Se ele está seguindo no curso de Satanás, Deus tem um Espírito Santo para colocar no coração dele e fazer dele uma nova morada. E se ele vive andando segundo a carne, Deus, por seu Espírito Santo e a orientação da sua palavra, vai lhe dar um novo rumo para ele viver como uma nova criatura. Não há nada que o inimigo faça que Deus não possa desfazer com graça, abundante graça, maravilhosa graça, que tira o homem do estado que estava e não coloca apenas num novo estado, faz dele um homem melhor, uma mulher melhor. Aqui certamente nesta noite, se oportunidade tivéssemos, poderíamos ouvir da história de pessoas que, se você soubesse a história dela, você trocava talvez de lugar aí. Se você soubesse quem era essa pessoa que está sentada do seu lado, o que ele fez, como ele viveu, talvez você tivesse medo e mudasse de banco, mas Deus entrou na vida dela e fez dela uma nova criatura, por sua maravilhosa graça, aleluia. Que transformação ele faz. Pega a mulher que o mundo dizia que nada poderia acontecer de bom na vida dessa mulher e a transforma. Eu conheci, foi minha vizinha, ela ainda mora lá, eu é que saí, a irmã Luísa. Orava na favela ali junto do Rio Doce. Uma mulher tão terrível, que andava com a faca na cintura 24 horas, embriagada, que tomava uma garrafa de cachaça e parecia que ainda cabia muito mais. Mas aquela mulher cansada de tanta luta, cansada de tentar resolver a sua vida e só piorava. Um dia ela resolveu acompanhar umas irmãs para ver se achava onde era a igreja. Mas as irmãs ficaram tão assustadas, porque Luísa tinha uma fama tão terrível ali, que as irmãs correram na frente e deixaram Luísa para trás. Mas ela insistiu, porque a graça de Deus já havia começado a trabalhar no seu coração. Por estar morto em delitos e pecados, o homem nunca dá o primeiro passo para Deus. Quando ele dá um passo para Deus, é porque o Espírito já tomou no seu coração e já soprou vida, já soprou desejo por vida, já soprou novidade de vida. O Espírito já começou a clarear a esperança no seu coração. Aquele Espírito Santo que Jesus disse, quando Ele vier, convencerá o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Aquele Espírito que no coração de Lídia, lá nas margens do rio em Filipos, abriu o seu entendimento para ouvir o que Paulo estava dizendo. Aquele mesmo Espírito Santo começou a falar no coração de Luísa e ela começou a perseguir as irmãs. Já tinha gente pedindo oração, porque a mulher da peixeira estava atrás das irmãs, mas ela queria era encontrar a igreja.
Até que um dia, finalmente, ela achou a Assembleia de Deus ali. E naquele culto, o mais improvável aos olhos dos homens aconteceu. Luísa levantou a mão e aceitou a Jesus como seu Salvador. Mas não foi fácil. Muitas recaídas. Mas a igreja ali abraçou Luísa. Fez uma campanha de oração por ela. Começou a orar por aquela mulher. E Deus foi restaurando, foi limpando, até que Luísa se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. E hoje, no tempo que estamos conversando aqui, ela é a dirigente do círculo de oração da igreja presbiteriana, ali na Zona Sul. Porque Deus apenas não tirou Luísa da bebida, ela não largou apenas a faca. Deus inseriu graça na sua vida, que ela agora é uma nova criatura, e agora ela é uma dirigente de círculo de oração, intercedendo por mulheres, lutando por vidas. Deus, em sua graça, nos dá nova vida, nos ressuscita, nos faz novas criaturas. E nos dá agora um meio para nós entrarmos nesta graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso o quê? Isso tudo. Nem graça. Graça não é conquista. Graça não é merecimento. Graça é favor imerecido. Nem a fé, nem a graça, nem a salvação, nada disso vem de nós. Porque Deus é quem nos dá o conteúdo da fé. Nós só podemos crer porque Ele nos deu a sua palavra. Ele enviou-nos o seu evangelho. E Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 10 e o verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, ou pela pregação da palavra. O irmão Sérgio ia passando numa Kombi em frente à igreja do Satélite. Ouviu um hino. Afastado, caído, numa situação deplorável. Parou a Kombi, entrou no ciclo de oração. Ouviu as irmãs cantando os hinos da harpa cristã. Entregou a sua vida para Jesus. Hoje é obreiro do Senhor ali no setor 16. É a graça que vem através da mensagem. Mas quando essa mensagem seja no coração, às vezes o coração está endurecido. E aí o Espírito de Deus traz a chave que abre o coração que ninguém mais pode abrir. Deus nos dá o conteúdo da fé. Deus nos dá o objeto da fé. Nós cremos porque Cristo morreu por nós. E agora nele nós precisamos crer. Deus nos dá também a responsabilidade da fé. Porque quando alguém pergunta, como o carcereiro em Filipos, que faço para ser salvo? Paulo lhe diz, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Porque é pela fé que nós somos salvos. A fé não é algo que eu resolvi fazer. A fé é algo que Deus no meu coração já deu a capacidade de eu responder. Deus nos dá o conteúdo da fé. Deus nos dá o objeto da fé. Deus nos dá a responsabilidade da fé. Mas o ato da fé pertence a mim e a você. Porque Deus não crê por ninguém. Ele diz, creia e serás salvo. É uma ordem tão sublime que vem acompanhada de uma promessa. Creia e você será salvo. E nessa noite, com muita alegria e convicção, eu posso dizer, sou um salvo na pessoa bendita de Jesus. Por que, pastor Kleber? O senhor é de família cristã? Também, mas não é por isso. Porque o senhor é pastor? Não, não é por causa disso. Porque o senhor tem certeza que é salvo?
porque um dia eu criei e continuo crendo no Filho de Deus como meu Senhor e meu Salvador, e a promessa que Ele fez é essa: aquele que crê será salvo, aquele que crê terá vida eterna, quem crê em mim terá a vida eterna. Foi a promessa que Ele fez. Então agora, pela fé, aleluia, eu entrei nesta graça que Ele me ofereceu e fui ressuscitado com Ele para ser uma nova criatura. Eu sei que você também entrou por esta porta da graça. Eu sei que você também, munido desta pequena fé, às vezes ainda incipiente, entrou por essa porta da graça e foi transformado numa nova criatura em Cristo Jesus. Há pessoas que dizem que creem, mas lhes falta o compromisso da fé. Ninguém pode ser crente escondido. Não existe o crente 007. Não existe o crente fantasma. Porque a fé exige compromisso. Você crê? Tiago diz, então mostra. Mostra. Porque a fé exige compromisso. Agora o apóstolo Paulo vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, mas o Senhor nos preparou boas obras para nós andarmos nelas. Quem é crente anda como crente, quem é crente fala como crente, quem é crente tecla como crente, quem é crente curte como crente, quem é crente compartilha como crente. Porque agora, uma vez que é crente, ele está unido ao seu Senhor. O que acontece ao seu Senhor reflete nele, mas o que acontece a ele também reflete no seu Senhor. Porque Paulo vai dizer, tem gente que está repudiando a fé por causa daqueles que não vivem de acordo com ela. A fé exige um compromisso. E esse compromisso não é apenas por um dia, não é apenas um ato, é por toda a vida. Se você creu em Jesus como seu Salvador, significa que você agora foi transformado, você agora foi ressuscitado, você agora é nova criatura, mas para viver em novidade de vida. Se alguém aqui não confessou ainda Jesus como seu Salvador, você não pode ser apenas um simpatizante, você não pode ser apenas um amigo dos crentes, você não pode ser apenas um convidado do quarteto, você precisa ser alguém que tem um compromisso de fé com Jesus. Nós vamos encontrar por aí muitas pessoas que dizem que creem, mas não provam. Eu lembro de uma história de um homem que esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, lá nos Estados Unidos. E aquele homem atravessou por cima daquele cabo de aço, foi e voltou, e a multidão toda o aplaudiu. E agora aquela multidão extasiada, vendo aquele homem equilibrar-se naquele cabo de aço. E uma senhora que estava no meio do povo, o homem dirige a ela e pergunta: a senhora acredita que eu posso atravessar novamente? E ela disse: sim, eu acredito. E se eu lhe disser que vou fazer com um carrinho de mão por cima da corda, a senhora acredita nisso? E ela disse: eu acredito. A senhora acredita que eu vou lá e volto com o carrinho de mão e não vou cair? Ela disse: eu acredito. Então agora entre no carrinho de mão que eu vou levar a senhora. Ela disse: você está louco, que eu não quero um negócio desse. Muitas pessoas, infelizmente, agem desta maneira com Jesus. Você sabe que Jesus é bom? Sei. Você conhece Jesus? Conheço. Você sabe que Jesus é maravilhoso? Sei. Você sabe que Ele lhe ama? Sei. Então suba no carrinho dele e Ele vai atravessar com você até o outro lado. E ela diz: não, eu não quero esse tipo de compromisso. Jesus é bom, mas para eu continuar onde eu estou e Ele continuar onde Ele está, não é essa a vida nova que Deus preparou para aqueles que creem em Jesus. É preciso ter compromisso com Ele, entrar no carrinho
e atravessar do outro lado, se for preciso, sim, mas na certeza absoluta que temos, Ele é poderoso para fazer, Ele é gracioso para nos levar em paz, Ele é Deus de misericórdia para não levar em conta o nosso passado, e é Deus tremendamente abençoador para nos dar uma nova vida com Ele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero já concluir esta mensagem. Se você já entregou a sua vida para Jesus, é preciso continuar firme nesta caminhada. Crer por um dia é fácil. Ser crente por uma semana, muita gente consegue, mas o desafio não é esse. O desafio para nós é ser crente até a volta de Jesus, até a nossa partida para estar com Ele. Mas nós não vamos conseguir isso senão por sua graça. Tem crente que pensa que a graça é como um carro maravilhoso que Deus lhe deu e que agora você tem que empurrar a ladeira acima. Não, não é isso. A graça é um carro maravilhoso que Ele nos deu para nós entrarmos dentro, darmos a partida e subirmos ladeira acima, levados por esta maravilhosa graça. Porque a graça chama, a graça transforma, a graça capacita, a graça é quem reforça, a graça dá um novo ânimo. E quando nós estamos sem graça, a graça é que nos toma outra vez e nos põe de pé para que nós possamos caminhar. Deus é um Deus de graça abundante, que cuida de nós de muitas maneiras. Se você está de pé, é por causa da graça. Se você está orando, é a graça. Se você tem a alegria de ler a Bíblia, é a graça de Deus. Se você encontra razões e força para acordar na madrugada e dobrar os joelhos, é a graça de Deus quem faz isso na sua vida, porque é tudo pela graça que nós fazemos. Não temos nada que nos gloriar, por isso Paulo diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. Você foi salvo, é a graça. E você é um crente daqueles do bom, é a graça. Você é um crente fiel, é a graça. Dizimista fiel, é a graça. Não perde um culto, é a graça. Para que ninguém se glorie, Ele faz na nossa vida. E quando tudo parecer difícil, ou quando parece que até para caminhar para a igreja há uma dificuldade tão grande, a graça de Deus nos sustentará, nos colocará de pé, nos conduzirá neste caminho. Sou há quase 8 anos obreiro no interior, depois de tempo que fui pastor aqui na capital. Neste tempo, Deus tem cuidado de nós por sua maravilhosa graça. Ainda este ano, início do ano, ainda numa pandemia, igrejas fecharam novamente no município de Ceará-Mirim. Não tinha casa pastoral, morávamos numa casa alugada na cidade, porque não conseguimos também casa alugada lá em Gravatar. Distante até para os irmãos irem lá. Distante até para alguém chegar com um dízimo, oferta, alguma coisa. E chegou aquele dia, um sábado, que a pesquisa nos armários deu resultado 0. Aquele dia que o domingo ia ter que ser um dia de consagração, de um jeito ou do outro. Mas quem tem um Deus de graça, quem tem um Deus que por sua graça cuida, abençoa, guarda, livra, protege, tem a quem recorrer. E eu e irmã Dione vamos orar. Deus, por tua graça, estamos a teu serviço. Acordou o dia e nós ficamos ali. De repente o telefone toca.
Era um irmão que foi amigo nosso quando congregamos aqui no Templo Central ainda, antes de casar e logo recém-casados. E ele disse: pastor Kleber, tudo bem? Fazia pelo menos uns 10 anos que eu não falava com ele. Tudo bem, graças a Deus. Ele disse: olha, eu sei que vocês estão precisando de alguma coisa, eu só não sei o que é. Porque ontem à noite, ontem pela madrugada, eu sonhei com vocês. Você conhece um Deus que dá sonho? Você conhece um Deus que toca no coração? Você conhece um Deus que fala por você? Você conhece um Deus que por sua graça manda um mensageiro para falar de você a alguém? É este Deus de graça que nós servimos. E ele disse: olha, eu não sei o que é, mas mande aí a chave do Pix, essa obra maravilhosa que Jesus inventou. Pix tem ajudado muito crente. E aí, na mesma hora que o celular anunciou, eu digo: vamos, irmã Dione, que a igreja está fechada, mas o supermercado está aberto e vamos resolver a situação. E assim chegou a providência de Deus, mais uma vez, entre tantas que Ele já fez na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando você mergulha nesta graça, você nunca mais estará sem graça, nunca mais estará sozinho, nunca mais estará largado, nunca mais estará, aleluia, de qualquer maneira, porque o Deus da graça levanta, sustenta, põe de pé, salva, renova, justifica, faz uma nova criatura e conduz, aleluia, no caminho para a glória do seu nome. Fique de pé comigo, por favor, com a autorização do nosso pastor. Se você já foi alcançado por esta graça, se você já respondeu favoravelmente a esta graça, hoje é noite de dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por tua graça, Senhor. Porque se é graça, não há nada que você tenha feito para merecer. Se é graça, não foi por sua obra, não foi por algo bom que você fez. Se é graça, foi o Senhor quem fez. Se você já respondeu a esta graça, hoje é noite de dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por tua graça, Senhor. E se entrou alguém aqui que ainda não disse sim a esta graça, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, não me importa se você admira Jesus, se você gosta de Jesus, você precisa ter um compromisso de fé com Ele. E se há alguém que entrou aqui nesta noite e quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Dê um sinal assim com a sua mão, dizendo que quer aceitar a Cristo, confessar a Cristo como seu Salvador. Venha aqui à frente, nós iremos orar por você, porque o Deus que muda a história está aqui nesta noite. Seu passado não define quem você será no futuro, mas a decisão que você toma hoje, de entrar nesta graça, de aceitar o convite da graça, de abraçar o Deus da graça, isso fará toda a diferença na sua vida. Há alguém para Jesus aqui nesta noite? Alguém que quer confessar a Cristo como seu Salvador? Se há, dê um sinal assim com a mão. Não vou demorar no convite, o relógio já está olhando para mim com cara feia ali. Há alguém para Jesus esta noite? Quantos aqui já abraçaram esta graça? Quantos já aceitaram a Jesus como seu Salvador? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz em
aceitar Jesus sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Você já entregou a sua vida para Jesus? Então dê um glória para Ele nesta noite. E que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. Continuem orando pelo pastor Kleber e a irmã Dione. Quem quiser adquirir o livro tem ali. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Jesus. Quantos estão alegres nesta noite? Glória a Deus. Nós queremos convidar você rapidamente para vir aqui à frente. Você que é aniversariante, eu vou citar o nome dos irmãos. Os irmãos, venham aqui que o nosso pastor vai orar por você. O Coral Filemon parabeniza a irmã Cleonice pelo seu aniversário. Vem aqui à frente, irmã Cleonice, por favor. A Orquestra Gênesis parabeniza as irmãs Sara de Lima, Andresa Floriano e Rebeca Dalila, também pelo seu aniversário. O Coral Jovem Rosa de Saron parabeniza os amados Franciel e Gabriela, também pelos seus aniversários. O Conjunto Sementinha parabeniza a irmã Anne e também o Coral Rosa, o maestro Franciel. E o Conjunto Vitória parabeniza as irmãs Danúbia e Jaiana, pela passagem também do seu aniversário. E 7 anos de casamento. 6, quase que eu acerto. Irmão Paulinho e irmã Ana Cristina, vem aqui à frente, nós também queremos orar por vocês. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por este culto festivo de celebração, de gratidão a Deus pelo nosso quarteto Primícias. Aleluia. Damos graças ao Senhor pela presença de cada um. Agora, se você está desviado, sem comunhão com a igreja, ou você não é crente, eis a oportunidade de Deus para você esta noite. A mensagem da graça foi pregada aqui para você. A porta está aberta. Aleluia. Venha enquanto é tempo. Aleluia. Aceite esta graça maravilhosa que é Cristo Jesus, quando Paulo diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? Salvação a quem? A todos os homens. Aceite a Jesus esta noite. Glória a Deus. Alguém aqui entrega a sua vida para Jesus, ou quer se reconciliar? Venha enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aos nossos aniversariantes, nossa mensagem para vocês, o Salmo 134 e o versículo 3. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Glória a Jesus. Aos aniversariantes de casamento, glória a Jesus. Salmo 128. Antes de vocês irem dormir hoje, leiam juntos este salmo. Tem uma mensagem para vocês. Nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Amanhã pela manhã teremos a nossa Assembleia Ministerial Ordinária, somente para ministros, evangelistas e pastores, das 10 até meio-dia. À tarde teremos reunião de obreiros e à noite o culto de doutrina aqui da Congregação Central. E amanhã à noite o pastor Kleber estará ministrando a mensagem doutrinária, e seu livro também nós recomendamos que vocês adquiram. Amanhã ele estará aqui para fazer a autografia do hino, né? Do livro, né? Vai autografar a quem interessar. Quanto é? Pode comprar um. Quanto é? R$27. Pode dividir em 2 vezes? Pode dividir 2 vezes ainda. As parábolas de Jesus e a resposta humana. Nós recomendamos aos irmãos
que adquiram, leiam e tirem para si muito proveito, muito conhecimento para a sua segurança na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. De sorte que após o culto, ele vai estar ali do lado esquerdo, vocês podem procurá-lo e ele estará ali disponível para atender aos nossos irmãos. Vamos orar. Pastor Jonas de Paiva vai fazer esta oração de gratidão ao Senhor nosso Deus e parabéns a todos os nossos aniversariantes. Deus os abençoe de uma forma grandiosa. Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Oremos então. Maravilhoso e santo Deus, louvamos a Ti, Senhor, pela oportunidade que Tu nos tens dado de chegarmos à Tua casa para cultuar a Ti, para Te louvar, para Te adorar. Aleluia. Na beleza da Tua santidade, como está dito em Tua palavra. Te agradecemos pela vida, Te agradecemos pela mensagem que Tu tens dado ao Teu servo, Pastor Kleber. Para a Tua igreja e para todos os ouvintes que estão a nos ouvir através da Rádio Nordeste, através dos equipamentos de transmissão no YouTube e outras fontes que a igreja tem recorrido nesses tempos difíceis. Te agradecemos pela vida dos nossos amados irmãos aniversariantes, aniversário de casamento, aniversário natalício, enfim, todas as coisas que Tu tens feito nesta noite, pela bênção da Tua palavra. Agora, Senhor, quando nos despedimos para os nossos lares, nos acompanha no trajeto até nossas casas, nos guardando do mal, dos acidentes, dos assaltos, dos homens maus e perversos, de todas as coisas que perturbam a vida. Te pedimos também por aqueles que estão hospitalizados, pelo Teu servo irmão França, visita o Teu servo ali naquela UTI, e por muitos outros que estão passando por momentos difíceis relacionados à sua saúde, que a Tua graça regeneradora e transformadora possa chegar na vida destes servos Teus e serem renovados para a glória do Teu nome. Te pedimos pela nação brasileira, por nossas autoridades constituídas, pelo presidente Bolsonaro. O Senhor abençoa a sua vida, guardando na Tua proteção a ele e a sua família e demais pessoas que fazem parte, Senhor, das Forças Armadas do Brasil, nas autoridades constituídas, Senhor, nos poderes executivo, legislativo e judiciário, Senhor. Orienta estes homens para a glorificação do Teu nome, abençoando a Tua igreja, Teu povo, o ministério, a reunião que ocorrerá amanhã e, enfim, as coisas que se seguem para louvor e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor Deus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. A bênção apostólica, após a bênção apostólica, eu quero falar com Adeilson. Aqui, por favor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos. Tenha uma noite muito abençoada.